anos 60, ele gostava muito de música e já estava estudando violão clássico. Eu acompanhava muito, estudávamos juntos no mesmo conservatório, e eu avalio hoje, na época já sentia isso, mas hoje avalio que ele tem uma habilidade para tocar instrumento muito grande, né? Então, tocava muito bem violão clássico, mas também popular. E, por conta disso, então, eu relato um pouco numa das biografias que eu escrevi, ele começa a se organizar junto com outros colegas, né? E adepto mais da música popular brasileira do que outras, né? Nesse período havia uma influência bastante grande também de música americana, e então ele se dizia muito nacionalista, enfim. Nas horas vagas, se dedicava também ao esporte, como foi dito aqui, e à música. Em 66, já pré-adolescente, as meninas gostavam muito dele, não por ser meu irmão, mas era tido como bastante namorador, né? Então, com essas habilidades todas, eximio tocador de violão, cantava, enfim. Junto com os colegas da escola, no MMDC, então começa a se sensibilizar pelas questões nacionais, né, através de leituras, como foi dito aqui. Leu Josué de Castro, gostava muito de poesia, tanto é que um dos nomes que ele adotou enquanto militante, não clandestino, mas como se dizia na época, 66, 67, nome de guerra, ele adotou o nome de Augusto, em homenagem a Augusto dos Anjos, né? Porque ele se sensibilizou muito com as poesias do Augusto dos Anjos. Se organiza, então, né, com um grupo de colegas, esse que você se referiu, da Zona Leste, e se organizam para militar no movimento estudantil, onde, naquele período, havia toda a bandeira de luta, tanto de estudantes secundaristas como universitários, né, era contra o acordo McBride. E se organizam, então, em grupos, de tal forma a levar uma chapa para a União Paulista de Estudantes Secundaristas e União Brasileira. Mas já havia um contato muito grande com o movimento estudantil, uma articulação tanto com os estudantes universitários quanto com outros estados. Nesse período eu já frequentava a universidade. Enfim, há toda uma trajetória de formação política. Quando Nóbrega diz que ele era jovem, mas com formação política, é porque desde os 16 anos ele já se debruçava sobre textos, né, que procurava aprofundar alguns aspectos de formação política, né? Daí para a opção pela luta armada, enfim, ocorre por uma série de circunstâncias, né? Uma cisão, digamos assim, na compreensão do que estava ocorrendo no movimento estudantil, já em 68, próximo do AI-5, em 69, o aumento da repressão. Então, este grupo, originário ali da Zona Leste, então, se afasta cada vez mais daquele grupo que pretendeu um dia coordenar a UPS e a UBS, então começam a pensar em ações um pouco mais, não só de massa, mas como eles chamavam, ações armadas, né? E daí o contato, então, um dos primeiros contatos com a VPR, né? Isso já estamos em março, né? Então, a trajetória de militância política dele inicia em 66, no MDC, continua no movimento estudantil até 68. Em 68 é o contato, inclusive, com as greves de Osasco. E aí, então, começa a dar uma outra visão
do tipo de atuação política que esse grupo poderia ter para além do movimento estudantil, né? Eu acredito que é essa trajetória que o faz cada vez mais se envolver com uma atuação política para além do movimento estudantil, né? Eu, nesse momento, também militava no movimento estudantil, conheci vários desses colegas, alguns já estão mortos, né? E, por opção também, ou por não opção, talvez, preferi não me engajar nesse mesmo grupo, né? Eu lembro até hoje, quando o meu irmão conversa comigo e diz que pretendia fazer isso, eu falei, olha, eu acho que eu não tenho a coragem de fazer isso que você tem. Ele falou assim, você fica e cuida dos velhos. Ele falou assim mesmo para mim, eu vou. E foi. Bom, penso que um aspecto que eu queria destacar com o surgimento da Comissão da Verdade é o papel que ela pode ter no resgate de muito do que ocorreu durante o período da ditadura militar, particularmente da repressão, né? Mas também o que ela pode contribuir em alguns aspectos particulares de mortes de aparecidos políticos que a família não conseguiu, né? Eu acho que esse é um papel importante que a comissão pode ter. Quer dizer, todo o trabalho de cerca de 25 anos, na trajetória dos meus pais para elucidar, né, o desaparecimento e a morte de Jeremias, culminou com o que foi parcialmente relatado aqui, né, a oficialização da morte, a emissão do atestado de óbito, quer dizer, a inserção dos meus pais, né, como nome não é beneficiário, né? Não sei se foram beneficiados, mas de qualquer forma, como contemplados, né, com a lei de mortos desaparecidos políticos de lei 9140, de 95, mas há algo que eles não conseguiram fazer e que me parece que a comissão poderia, pelos meios legais e políticos, talvez conseguir o que eles não conseguiram, né? Que tem a ver com dois pontos, que me parece que um deles é o primeiro objetivo da comissão, né, que é superar a negação oficial das atrocidades, né, cometidas, né. Então, o atestado de óbito que meus pais conseguiram em 93, 24 anos depois do assassinato dele, não faz nenhuma menção, né, da verdadeira selvageria, né, podemos dizer, que a repressão cometeu, né. Ainda que restam dúvidas, né, quanto ao, de fato, o que aconteceu no episódio, como aqui foi relatado, né, não há dúvida, a materialidade e a objetividade quanto às 19 perfurações. Isso não está registrado no atestado de óbito. O que está registrado é que ferimento, esse é do Jeremias ou é do Nóbrega? Nóbrega que está vivo, né? Os dois, né? É que a cópia não está tão legível. Então, o Jeremias está aqui, né? Ferimento transfixiantes da cabeça com dilaceração do encéfalo. A ausência aqui na certidão de óbito, não há nenhuma referência quanto às 19 perfurações, né? Penso que isso é algo que eu reivindicaria, se possível, né, que a comissão resgatasse isso, né, como objetivo dela, superar a negação oficial das atrocidades. Pouco provável que isso não seja julgado como uma atrocidade, né? Eu julgo uma selvageria, certo? Havendo ou não necessidade, né, de enfrentamento, como diz a repressão,
não se justifica esse nível essa quantidade de tiros, né? Isso está dito aí pelos peritos, tá certo? Esse é um ponto que eu acho que meus pais, minha mãe, né? Meu pai faleceu em 2010, né? Mas o mês do falecimento, morreu em novembro de 2010. Tá? E nunca abandonou, né, esse propósito de esclarecer totalmente o que aconteceu dentro das possibilidades, sobretudo legais. Por né? quantos anos? Depois a gente volta. Depois, viu, Renan? O atestado de óbito é de São Cristóvão, é do Rio. Precisa ver como é que nós vamos resolver isso aqui. Com aquele negócio dos assentos. Não, mas é que aqui em São Paulo já foi acertado que vai mudar. Mas há uma referência, há um carimbo aqui de um cartório da Moca. Eu sei, é só para efeito de documento. Sim. Mas deixa eu perguntar uma coisa que é mais o seu depoimento. Isso é uma coisa interna nossa? Certo, ok. Porque aqui em São Paulo já acertou que vai mudar. Tá, ok. Agora, como esse aqui, embora ele seja de São Paulo, o atestado é lá do Rio, vai dar um outro tipo de encaminhamento. Demetrio, me fala uma coisa. Sua mãe, Dona Lourdes, está viva. Sim. E o Guetinho morreu. Sim. Como tinha essa confusão do Nóbrega e tal, por quantos anos, se é que isso terminou, ficou a esperança da sua mãe e do seu pai, quando estava vivo, que o Eremias voltaria um dia? Acho que até hoje, né? Minha mãe, né? O fato de não ter objetivamente visto o corpo, né? Acho que isso deve... Bom, eu me sinto assim, né? Tá? Me sinto assim. É verdade que um pouco mais convencido pela história, pelos dados, né? Ou seja, do ponto de vista material, objetivo, eu penso que superei, né? Mas no fundinho sempre resta essa dúvida. E acredito que com os meus pais também. Né? E esse tem a ver com o segundo ponto que eu penso que a comissão poderia contribuir, coisa que eles não conseguiram, né? Mesmo tendo ido no cemitério, né, o cemitério o São Francisco, né? A trajetória toda que eles fizeram para reconstituir o episódio, desde do local onde ocorreu o fuzilamento, né? Até o funeral, eles percorreram tudo. Então, visitaram, inclusive, a tumba, né? A cova onde teria sido enterrado, e continuava lá o registro que a cova 59.262, da cada 45, ainda constava o nome do Nóbrega, tá certo? Isso em 75, 76, quando eles foram pela primeira vez, e já se sabia isso desde 70, oficialmente, que o morto era o Eremias. Nóbrega já, inclusive, estava vivo. Né? Esta informação era oficial. Meu pai foi informado logo no início de janeiro pelo próprio Fleury, que a repressão tinha feito esta confusão, essa atrapalhada. O Nóbrega foi preso no campo de treinamento de guerrilha do Vale do Ribeira, no início de janeiro, e esta confusão, então, foi solucionada desta forma, né? Quase 40 anos depois ainda permanece a ausência do corpo. Mas, de qualquer forma, já se sabia, né, em 75, 76, que a pessoa enterrada não era o Nóbrega. De qualquer forma, constava ali no registro do cemitério São Francisco de Assis o nome dele. E não constava mais nem alçada, né, neste período,
Ou seja, nenhum resquício mais da pessoa que tenha sido enterrado naquela cova. Né? Isso que eu queria entender, porque tem uma descrição, Aham. diz que depois da retirada dos ossos, foi para o ossário e depois foi incinerado? Isso É essa informação que foi dada, né, para os meus pais naquele período e que vem depois do todo o resgate aí do processo, né, o resgate jurídico legal. Quer dizer, parece que quanto a isso não existe dúvida que tenha ocorrido isso. Quer dizer, após 5 anos, a ossada foi retirada e incinerada. A questão que fica é se este tipo de procedimento ele é arbitrário, se não há formas de registro. Tá? E se este procedimento, sobretudo quando oficialmente já se sabe que a pessoa enterrada foi o Eremias, né? Se a família não deveria ser, pelo menos, informada que a ossada havia sido retirada, né? Antes de incinerar. Penso que esse também é um aspecto importante que talvez ajudasse a entender que, eventualmente, né, existe algo material que poderia ser associado ao corpo de Eremias. Né? Mas nem essa oportunidade foi dada para os meus pais. Né? Quando que ocorreu a exumação? A informação, meus pais foram em 75 ou 76, já havia essa informação, e os dados oficiais parece que é este período. Em 75 foi exumado a ossada e incinerada. Né? Talvez a comissão pudesse seguir a tramitação, digamos, administrativa, burocrática desse procedimento junto ao cemitério São Francisco, né? São Francisco Xavier. Né? Tá? Viu, Demetrio? Sim. Aqui nessa edição do Globo, de 6/10/2013, tem um pequeno resumo da trajetória desse capitão Guimarães, que por muitos anos foi um menino prodígio da Globo, que comandava os desfiles das escolas. Então diz assim aqui, ó. Oficial de intendência, serviu na PE da Vila Militar do Rio de Janeiro e no DOI-CODE, até 74. Era conhecido nos porões pelo codinome de Doutor Roberto. Recebeu a medalha do Pacificador com palma em 1969, depois de matar um integrante da VPR. Prosseguindo na sua... a medalha do Pacificador é a comenda máxima que um militar pode receber só perde para o Cruzeiro do Sul. E depois ele diz, continuando na sua brilhante trajetória, pouco depois envolveu-se com contrabando, cooptado por policiais corruptos e se demitiu em 81. Tornou-se banqueiro de Vichy-Niterói, apadrinhado por Ângelo Maria Longa, o tio Patinhas, e chegou à cúpula em 4 anos. Para controlar o jogo em Niterói, na região dos Lagos do Espírito Santo, deixando um rastro de violência. Presidiu a Unidos de Vila Isabel e a Liesa. Foi preso na Operação Marselha, em 89, no processo presidido pela juíza Denise Frossard, e em 93, na Operação Furacão, em 2007. Esse rastro de violência, que a matéria coisa que ele matou todo o comando do Jogo do Bicho e da Contravenção para assumir o comando na região de Niterói. Bom, só queria fazer mais uma pergunta, Demétrio. Como a gente aqui trata das pessoas, dos familiares, e hoje tem vários familiares aqui de vocês, né? Eu queria ver se você podia falar um pouquinho mais daquele grupo da época, do seu, que era você também fazia parte, sim. Não na mesma intensidade, mas que teve coisa para o bem e para o mal, né? Teve desde o Lungarete, que aconteceu aquela tragédia, depois o Massafume, mas teve gente muito interessante, né? O Edimauro, o irmão dele. Eu queria que você
retratasse, até eu tenho uma dúvida, daquela menina do Colégio Canadá de Santos, a baiana, né? Tinha também o Macarini, né, que é desse grupo, Sim, sim, que foi assassinado. sim. E tinha Macarini, que foi assassinado de uma forma absurda, cruel, até hoje também não esclarecida, e nós não fizemos. Tinha o Mané Baiano, né? Sim. Queria também que, se você pudesse dar uma contribuição, eu sei que é muito duro, lembrar, eu sei que você não era bem daquele núcleo todo, mas você convivia muito, e falasse mais um pouco dessa geração, né? Sim. Uhum. Do MMDC, o professor Mário Rato, né? Sim. Uhum. Se você pudesse, que eu era mais distante de vocês, Sim. você devia ter essa convivência, né? Sim. Uhum. Queria que você falasse, né? E também dessa origem maravilhosa que vocês têm, educativa, né? E educacional, dessa cultura quase dos russos lá, dos abessarabianos, daquela formação intelectual, política, né? Que vocês tiveram desde criança. E esse ambiente, né, a Moca ser a sede do Partido Comunista, era um lugar muito interessante, da atuação dos operários, do dentista lá, do comunista, enfim. Se você puder, a Praça Vermelha, das greves, né? Uhum. Enfim, que você pudesse, dos clubes, né? Dos clubes espanhóis, enfim, que você pudesse, do Crespo, enfim, toda essa história desse clima, que você pudesse, porque hoje à noite lá na escola federal, onde ele mesmo vai ser homenageado, vai ser um outro. E aqui você tem a oportunidade de falar toda essa formação da sua família, né? Uhum. E todo o processo de ameaça também, que vocês foram vítimas. Bom, enfim, se Ok. pudesse reproduzir um pouquinho o clima da época. Você pede para que a gente retroaja aí quase 50 anos atrás, né? Se pensar este período mais localizado na atuação desse grupo que você está dizendo, um pouco mais de 40 anos, não exatamente 50. É porque todo familiar que vem aqui É. vem na esperança que tenha justiça, né? Sim. Uhum. Então, pelo menos, vamos fazer a nossa parte da memória, Sim. né? Uhum. E tem gente procurando onde estão os torturadores, quem foram. Está aqui nas páginas policiais, sim. eles aparecem. Quanto a isso, já está escrito Tem em tudo que é gente lugar, procurando por, como é aquele negócio, questionário de pesquisa, né? Então vamos dar nossa contribuição contando a verdade. No caso do Eremias, já não há dúvida das pessoas envolvidas na selvageria, né? Já está registrado isso em vários locais, né? É só para ficar registrado, né? Que no mesmo documento aqui do Globo está o Marco Antônio Povoleri, braço direito de capitão Guimarães na repressão, foi expulso do exército, estava no cerco da casa, e depois virou segurança do bicheiro, né? Então vamos lá, Demetrio, fica à vontade. Ok. Bom, então, retroagindo um pouco antes desses anos 60, né, que vai do golpe militar, né, e essa trajetória que eu disse de forma bastante sintética desse grupo, talvez um pouco antes, a Moca, para quem não sabe, foi nos anos 20 e 30, né, um local de pessoas né, com origem espanhola e italiana, né? Então, o anarco-sindicalismo, né, era algo que faz um pouco parte da história de algumas das pessoas daquele bairro, né? E na família, na verdade, as pessoas mais velhas, as discussões políticas elas eram de cunho mais não diria nem partidário, mas de candidatos, tá certo? Mas havia uma discussão bastante intensa de defesa de posições, candidato A, B, C para governador, prefeito, etc. Então esse tipo de coisa era bastante intensa, né? Desde da nossa infância e juventude, nós lembrávamos, né, que meus avós, meus tios tinham esse tipo de discussão. Hoje eu vejo que
não diretamente envolvida com questões político-partidárias, etc., né? Alguns dos imigrantes, né, que eu vim a saber depois, teriam tido algum nível de relação com o movimento revolucionário da Europa, né, quando surgiram. Isso talvez tivesse dado um pouco mais de lastro, né, para os parentes mais velhos, os primos, inclusive, que tinham um pouco mais de história, conheciam um pouco mais de história e, portanto, um pouco mais de lucidez na militância política, né. Eu tenho aqui meu primo João Belijaikov, um dos primos mais velhos, né, que, neste período dos anos 60, já não era mais um adolescente. Nós éramos crianças, quase pré-adolescentes, e o João aqui presente já era um eu olhava assim como, não senhor, né, mas já era uma pessoa de bastante idade, né, bastante madura. E penso que era dos familiares a pessoa que tinha uma visão política bastante esclarecida naquele período. Estou me referindo ao início dos anos 60. E creio que, de alguma forma, sim, deve ter contribuído para que alguns dos primos menores, né, ficassem um pouco mais alerta para esse tipo de olhar, né, de avaliação política. Eu não saberia dizer quanto, como e se, né, o Eremias chegou a conversar ou se aconselhar com o João, né. Penso que, talvez indiretamente, isso deve ter tido alguma não diria influência, mas algum impacto. Esse grupo que o Ardiano conheceu bem, porque o Ardiano também era da Moca, né, muito embora do pedaço, né, muito embora estudasse em outro colégio, não no mesmo, também se articulava com os estudantes secundaristas, na época éramos todos secundaristas, o Ardiano um pouquinho mais velho, né, logo depois entra para a universidade como eu, e esses outros colegas ainda eram secundaristas. O envolvimento vinha, assim, pela a situação de opressão, né, em que se vivia na época e a forma como ocorre essa formação política desses jovens, né. Ela não é simplesmente uma influência de grupos, digamos assim, de formação do grupo, mas é isso associado à realidade na qual viviam, né. No caso específico do meu irmão, ele começa a conhecer essa realidade via as músicas, né, as músicas de bossa nova e música de denúncia da época de 65, 66, 67, e leituras de alguns livros. Eu lembro que a gente conversava muito, o livro Geopolítica da Fome, Geografia da Fome, foi um livro que marcou muito, né, um livro José de Castro. Ele lê esse livro com 16 anos, muito provavelmente indicado por algum professor, ou mesmo por João. João poderia, João, meu primo, poderia confirmar isso. João, vem aqui para a mesa. Você quer ir para a mesa, João? Ok. Fica aqui. Para poder gravar? Fica aqui. Pega mais um microfone. É mais um, por favor. João, senta aqui. Não sei se é aqui mesmo. Senta ali, João. Vai pegar outro microfone, vai falando aí, o João vai. Só peço que quando falar um e outro, Demetrio e João para... Por causa da gravação, sim. João, começa, então vai pelo microfone. Isso. Quem vai falar, o seu nome, sobrenome também é Delijaikov? Não, Delijaikov, tem um Delijaikov, né? É João Delijaikov. Depois a gente vê a grafia. Vamos lá, João, com a palavra. O Eremias, vou contar alguns fatos que não sei se coisa mais caseira. Ele é pequeno, quando ele é pequeno, os dois, ele e o Demetrinho, chamam Demetrinho. Sou eu. Tem vários Demétrios na família. Pode. E eu sou o último Aqui, deles, o Demetrinho, menor. Por isso o que me chamam Demetrinho. Demetrinho. Fique à vontade. Eles faziam mínima, certo? Subindo no telhado, mas o Eremias.
Em uma das ocasiões, eles ficavam em casa, os pais trabalhavam, né? E fizeram uma bombinha. Uma bombinha. E aí ficaram preocupados, ele era maior um pouco, ficou preocupado, né? Infecção e tal, né? E para com medo de colocar dentro do armário. Não, a gaveta do criado mútuo, alguma coisa, né? Mas existia muito lápis lá. Explodiu. Tanto que atingiu o olho. Esse é o meu caso. Esse é o período, éramos todos crianças ainda. Crianças. Não éramos nem adolescentes ainda. Crianças, né? Bom, mais tarde, ele gostava de teatro também, o Eremias. Nós tínhamos um matador avícola na Vila Formosa, onde ele apareceu lá. Ele estava careca, né? Tinha uns 16 anos. Você duvida que vou pedir dinheiro? Eu penso que ele tinha entrado na escola técnica esse período. Provavelmente. Um trote, provavelmente. Ou não? Não, na escola não. Ele apareceu lá, nós tínhamos matador. Você quer ver que eles vão me dar esmola? Ele fez uma cara aleijada, começou a pedir. Eu ficava com vergonha. O pessoal dava dinheiro para ele mesmo. Outra ocasião, encontrei com ele. No ônibus, ele ia para Osasco. Mas ele tinha uma amiga dele, uma japonesa, Nisei. Não sei o que soube o que aconteceu com ela, né? Mas o Eremias já estava sendo procurado pela repressão. E a minha tia, a Luz, ela ia dar aula de yoga, né? E a repressão seguia ela também. E já não podia voltar quase para casa. Isso. E depois, a mãe, já seguida, né? Problema sério, um dia cercaram todo o quarteirão de meu tio, tem o mesmo nome dele, Eremias de Jeco, né? 18. Cercaram o quarteirão, prenderam de manhã, o exército todo. Ele falou, pô, eu estou com 50 anos, meu sobrinho tem 17, 18 anos, gente. Não sou eu. Mesmo nome, né? Esse fato aconteceu na morte. Bom, o problema é o seguinte, Diogo. Eu fazia parte do movimento de leve, né? Aí um dia encontrei com ele no ônibus, na Praça da Sé. Ele foi para um João, se podia fazer negócio. Aí tem aquele problema da Biafra, que era da Biafra, né? Ele queria que fizesse um trabalho para colocar no Jucapato. Na Praça da Sé, antes do metrô, tinha um prédio muito alto. Jucapato. Tinha o Santa Helena, né? Ele queria que eu arrumasse. Eu trabalho com arte, né? Um artista pintasse um retrato grande para ele soltar de madrugada e colocar lá em cima. Falei, vamos tirar. Não, desde que fica à noite, se é de manhã, já basta. Político, né? Lá em cima. Essas fases. E eu fiquei com receio. Não, aí já não me real. Ele é um revolucionário, isso aí queria provocar. Eu vou falar um fato que você não sabe, né? Ele queria procurasse alguém que fizesse o retrato de Stalin. O João trabalha com arte, então era isso, Isso. envolvimento com os artistas, né? Eu falei, eles vão descobrir que eu acionei, né? E eu acabei desistindo disso. Uma das viagens, depois ele me trouxe aquela repressão dos escravos que colocava antigamente, não sei de onde, numa das viagens, e uma cabeça de um boi, uma coisa para gostar de arte. E a situação, toda a família, nós estávamos seguidos. Eu trabalhei em São Bernardo e eu tinha um movimento social, desconfiar todo mundo, quem está perto de mim, não falar com ninguém. Eu soube do falecimento dele e não falei com ninguém. Eu e o Zé Demétrio. Um colega, companheiro dele, que foi um dia, eu tinha um bar, né? E tomar um café, encostou um rapaz novinho, né? Encostou no bar, pediu um café, falou baixinho, não olha para mim. O exército vai anunciar que morreu o nobre, mas quem morreu foi Eremias, como herói e tal, né? É o mesmo que deu notícia para mim. Aí eu fiquei é o mesmo companheiro. É. O Diego. Aí eu não pude falar com ninguém, como você soube, né? Eu e o Zé Demétrio, né? Zé Demétrio também. E não pude falar com ninguém. Ficamos até um tempo e depois foi desvendada a confusão toda, né? Então não podia falar com ninguém. Essa história talvez valesse E a pena. minha mãe faleceu e ela chorava, preocupada e tal.
Aí eu falei, pô, ele morreu como herói e tal, né? Entende? Com aquela idade, 17, 18 anos, qual garoto tinha um pensamento revolucionário para mudar? Eu me lembro que a tia Lourdes Que é a Lourdes, minha mãe. Né? e o tio, mas o tio que faleceu, aliás, o tia Lourdes e o tio Goethe, né, foram padrinhos da minha filha, Dimitra, que está lá, que o nome Dimitra está aí também. A minha mãe estava chateada. E ele falava que ele morreu como herói, sabe? Com aquela idade, com aquelas ideias, entende? Agora, a tia Lourdes, ela conseguiu segurar o tio também, entende? Pela maneira heróica dele, certo? Não foi nós sempre falamos, não foi um viciado, maconheiro, um mau elemento, sabe? Não prejudica ninguém. Só contra a repressão, só contra a ditadura, entende? Um exemplo que não tem a molecada de hoje, você não encontra mais isso, não tinha visto antigamente. Ele foi exemplo, certo? Com aquela idade. Uma das coisas, eu te conto uma coisa, eu fiz uma faculdade de Direito, eu fiz até o 4º ano, sempre desisti e nunca terminei. FMU, aí em São Paulo. E eu encontrei uns jornais naquela época, o Diretório Acadêmico, Direito, e um dia anunciaram, eu encontrei esses papéis comigo, eu guardo. De repente, foram todos convocados os alunos, estudantes, para uma reunião no auditório. Ninguém sabia o que era, convocação. E entramos lá, e vimos um japonês baixinho, mais um outro, tudo machucado, e o pessoal, estava o friorista, o pessoal todo, o exército, mostrando, ó, também vai acontecer com você se você entrar nessa loucura. O filhinho estava junto, que faz parte do Esquadrão da Morte, nesse grupo, que era cobertado pelos dirigentes da FMU também. São tudo perigosos. E por isso que eu ia em São Bernardo, fazia parte de uma associação de arte, e não conversar com as pessoas. Gente, em casa, você não podia falar de onde você soube a informação. As pessoas, você duvidava de todos. Né? Até começou a esclarecer as coisas. Né? Foi muito difícil. Agora, como eu falei, um fato assim, dele, um brincalhão, ele foi ele vou conseguir isso, pedi esmola, o pessoal dava esmola. E eu sabia também do Osasco, o movimento que ele chorou lá defendendo os trabalhadores. Vocês estão desenganados com aquela idade. Acho que tinha 17, 18 anos. Sim, Tinha, né? 67, a greve de 67. São fatos assim que marcou também bastante. Né? E também essa omissão que você não pode falar nada, ficar quieto. Né? E a gente, hoje, nós fazemos parte do mesmo partido, viu, Diogo? Fica aí, João. O Macarini era do grupo do Demé? Do Macarini era grupo do Jeremias? Isso, era o mesmo grupo. Então, eu vou pegar o gancho dessa fala do meu primo com a pessoa que deu a informação da morte de Jeremias, foi a mesma que deu a informação para mim. Era o Diego, era um colega também do mesmo grupo, junto com o Macarini. Cerca de uma dezena de colegas do MMDC, alguns também do CEPAM. O Macarini acho que era do CEPAM. Né? Você também estudava no CEPAM naquele período, e alguns que estudavam ali Sarmiento, como é o caso do Edimauro, né? Mas era um grupo. O irmão do Edimauro, médico, que faleceu, sabe, né? De um desastre. Né? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. De modo que era um grupo que, ao militar, né, começa a militar no movimento estudantil, cada um com a sua personalidade. O João traçou um pouco a personalidade do Jeremias, além de namorador, ele tinha esse jeitão de bastante brincalhão, bastante gozador. Mas o Diego é uma das pessoas que, junto com a Macarini, que também morreu na mão da repressão, o Gerson, que também morreu na mão da repressão. O Gerson é de São Miguel, né? O Gerson também no Rio de Janeiro. O Nóbrega menciona isso nesse depoimento dele. Era o mesmo grupo. O Diego, que veio do Rio de Janeiro avisar, pouco menos de uma semana depois, a mesma informação, esse depoimento que
João deu, ele deu para mim. Era uma pessoa que era vizinho dos meus pais, éramos amigos, colegas e também vizinhos, um quarteirão distante. E uma das manhãs em que eu estava levando minha mãe para o Instituto de Yoga, o Diego sabia disso, ficou aguardando, me viu, fez o sinal para que eu o encontrasse, no mesmo local, perto da casa dele. Ele era um militante que também estava no Rio de Janeiro, ele ainda não era clandestino, ou seja, não tinha sido denunciado ainda, e, portanto, ele conseguia se deslocar de forma um pouco mais tranquila. A informação que ele havia passado é que ele estava ali à revelia, os colegas da VPR, por questão de segurança, não autorizaram que ele viesse para São Paulo para avisar. Ele disse que tinha vindo à revelia, que era algo que ele tinha que fazer pela família, por mim, enfim, e deu a notícia. Eu já havia lido a notícia há uma semana atrás, num dos jornais, naquela época talvez o Diário da Noite, talvez, sobre o estouro do aparelho na Vila Cosmos, onde havia sido essas notícias todas, detonado o aparelho, morto o sargento Nóbrega, né? E eu senti algo assim, algo não está bem. E alguns dias depois o Diego vem e me informa. Eu perguntei, tudo bem? Ele falou, não. Então eu já olhei e falei, é o caso do Nóbrega? Ele falou, é. E não precisou mais nada. Naquele momento eu já soube que o morto era Eremias. Ele deu detalhes, né? E, a parte do que ele soube e a forma como ele soube dessa notícia foi interessante, emocionante. A forma como os colegas, os companheiros prepararam essa notícia. Como eles militaram muito tempo junto e saíram todos eles para esse mesmo grupo da VPR, havia essa afinidade, além de política, afetiva também. E a história que esse companheiro informou é que eles viviam em aparelhos, como se dizia na época, distintos, mas mantinham, sim, contatos, o ponto também, como se chamava na época, para, enfim, traçar as estratégias das ações. E esse colega, esse companheiro, informa que um dos encontros que deveria ocorrer numa determinada manhã, o Eremias furou. Não encontrou com ele. E, segundo a orientação de segurança, esperar não mais do que 2, 3 minutos e evadir-se do local. Foi o que ele fez, né? E, ao chegar no aparelho, comentou com os colegas que achava estranho, que algo podia ter acontecido porque o Eremias não compareceu no encontro do ponto. Ao meio-dia, 2 dos colegas vieram com a informação dizendo, olha, parece que o ponto onde estaria o Eremias foi estourado. Vamos aguardar, verificar isso. E quando foi à noite, eles confirmaram, sim, que o ponto havia sido estourado, né, e que havia uma pessoa morta e que provavelmente era o Eremias. Então, deve ter... Ele era um pouquinho mais velho que o Eremias, talvez humano, minha idade, tinha no período. Ele toma, então, a posição de vir, assim que possível, dessa informação. E vem, de fato, um pouco antes uma semana depois, ele vem e me informa, provavelmente no mesmo período em que informou os meus outros 2 primos, né? E foi um período bastante difícil, porque ele, entre outras coisas que ele comentou, foi, Remeto, eu não sei o que eu faria no seu lugar. Você está numa situação muito difícil, não tenho sequer uma orientação para te dar. Eu só espero que você pense o seguinte, qualquer informação que você possa dar para os seus pais, pensa no que isso vai ajudar. Nós temos uma situação de repressão, vai haver um envolvimento tão grande,
primeiro, como é que se soube, como é que eles souberam, e o que fazer, etc, etc. Tá? Então, isso fez com que eu demorasse algum tempo para conversar com meus pais. Né? Eu conversei com outros colegas, inclusive com um amigo, na época eu era professor, era estudante, mas era um professor de escola pública, me aconselhei com um colega professor, que era advogado também, e ele também me orientou para que talvez fosse melhor aguardar um pouco mais a situação. E eu aguardei, né? Não por muito mais do que 2 meses, que logo em janeiro, isso ocorreu essa informação que eu tive ocorreu em torno do dia 20 e pouco de outubro, e no início de janeiro veio a informação que o Fleury passou para o meu pai, de uma forma muito interessante. Nesse período, meu pai ainda tinha o comércio, período das minhas férias, eu, de alguma forma, contribuía. Eu estava, nesse dia, no local, meu pai atende o telefone e ele pede, olha, você fica aqui, que eu vou até o DOPS, porque o Fleury tem alguma notícia sobre o seu irmão. Eu falei, eu já sei qual é a notícia, pensei comigo, não falei nada. Né? E, de fato, né, a forma como Fleury deu a notícia é algo assim, também outro nível de selvageria. Quer dizer, não basta a repressão, né, ter feito o que fez, mas mesmo as pessoas que envolvidas indiretamente, no caso, os pais, né, também tinham que punir segundo a repressão, ser punidos segundo a repressão igualmente. A informação, a forma como ele dá essa informação é algo assim. Meu pai estava na antessala do Fleury aguardando, porque o Fleury estava atendendo, estava pressionando uma outra pessoa, que era a mãe de um outro companheiro. E parte da conversa que meu pai ouve, a porta aberta, penso que até de propósito, o Fleury deve ter feito isso, pressionando a senhora, dizendo, olha, você, se tiver contato com seu filho, é bom informá-lo, dizer, é melhor dizer onde é que ele está, é melhor para ele, para a segurança dele, porque se não for isso, pode acontecer o que aconteceu com a filha daquele senhor lá, vai ser morto. É desta forma que ele dá a notícia para meu pai. Claro, depois de ter atendido a pessoa, ele vai lá e daí dá as informações todas, né, de como teria ocorrido toda a mudança de nome, o porquê e tudo mais. E não se prontificou a dar nenhuma ajuda. Meu pai perguntou que providência poderia tomar, e a informação que ele der é que tinha encerrado ali o papel dele. E que, se meu pai quisesse alguma coisa, teria que ir para o Rio de Janeiro, junto ao Primeiro Exército, enfim, tomar as medidas cabíveis. Né? Parte desse grupo, né, alguns morreram, outros foram presos. De Mauro, inclusive, foi preso e foi solto com uma das sequestros de um dos embaixadores. Né? Enfim, é uma história, como disse meu primo, bonita, né, ao mesmo tempo triste. Né? Como morreu o Maccarini, você sabe? O Maccarini eu soube por informações, primeiro pela imprensa e depois com alguns colegas comuns. Né? Foi preso, torturado, né? E o que a repressão alega é que ele teria se suicidado ao se jogar do viaduto do Chá, né? Num ponto que teria, enfim, a história que montaram foi essa. Né? Demetrio, o seu pai estava vivo quando o Celso Longaretti foi visitar, ou só sua mãe quando ele foi levar esse livro que ele escreveu? Qual a explicação que ele deu lá para você, para a família? Estamos dois vivos. Né? Estamos dois vivos. E, bom, nesse período, o livro, talvez uns 2 ou 3 anos, não? Um pouquinho mais. Esse último livro, né, que você diz, o Náufrago da Utopia, eu soube depois. Né? Meus pais moram em São Paulo, na Moca, eu moro em Florianópolis, e
eu não sabia que Lungaretti visitaria os pais. Ele, um belo dia, liga, aparece de surpresa, leva um exemplar do livro que ele escreveu, né, sobre a trajetória dele, do grupo e do Eremias, e disse que era uma homenagem, que estaria fazendo, que também estava explicando muita coisa da vida dele, que tinha vida de muita mentira, muita confusão, etc., etc., né? E meus pais o receberam, né? Um lado emotivo, um lado de paz também, né? Nunca, que eu me lembro, nunca fizeram muita recriminação, né, ao Celso. Ou seja, compreendiam, né, a situação, não sei até que ponto, mas compreendiam a situação dele. E a informação que deram é que o Celso, além de entregar o livro, né, solicitou uma ajuda porque estaria sem emprego, né? Ou seja, cobrou o livro dos meus pais, né? Entendi. Tá bom. Um dia eu explico por que eu fiz essa pergunta. Acho que vamos indo finalmente, né? O Diego, né? Eu nunca mais vi o Diego depois desse episódio. Eu penso que meu pai e minha mãe, acho que algum dia deve ter cruzado com os pais do Diego, que não moram mais no local, né? Eu gostaria de ver o Diego. Você conhece o Ivan Seixas? Ivan Seixas. Ah, tá. Ok. Ele está mais careca ou menos do que eu? Ah, não, tá. Você sabe que aqui nós temos, aqui na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, temos 2 arquivos. Sim. Peraí, você vai falar no microfone. Peraí, deixa eu contar minha piada para descontrair. A Melinha é o arquivo vivo da Revolução. Sim. E o Ivan é o arquivo... João com a palavra. Meu tio, naquela hora que estava feia a situação, de ele ficar, a repressão, quando o quarteirão todo, né? O tio Guedes falou para ele, estava a tia junto, e falou, Eremias, vai embora do Brasil, senão vão te pegar, vai para Cuba. O pessoal está saindo, sabe? Vai para Cuba. E ele falou, o que eu vou fazer em Cuba? Tem que melhorar o Brasil. Fazer o quê lá? Com aquela idade, com esse pensamento, ele ficou aqui. Todo mundo saiu espontaneamente, uns autoexilados, que foram governadores por aí e tal, né? E ele falou dessa forma, tá? E ficam falando por aí. Isso é importante. Eu não sei se vocês documentaram alguma vez, né? Foi, né? Bom, vamos fechar? Demétrio, suas considerações finais. Vão, então, convidar todos que hoje à noite, às 19 horas, né? Nós vamos lá para a Escola Técnica Federal do Canindé, do Pari, até agora não assimilei. Tem um endereço dessa escola técnica? Cruzeiro do Sul, 1100. Vamos todos lá, porque vai ser feita uma homenagem ao Eremias. Então, Demétrio, e sua mãe? Fala um pouquinho dela e vamos... Pois é, minha mãe ela lamenta não estar presente aqui, mas conversei bastante com ela sobre se gostaria ou não de estar presente. Ela disse que não, dado o envolvimento emocional, uma senhora que já está com 84 anos, e ela preferiu não estar presente. De qualquer forma, ela entende o papel dessa comissão, da mesma forma que eu, e, quer dizer, da mesma forma que hoje estamos discutindo o caso do Eremias, eu penso que outros, talvez um pouco mais nebulosos do que do Eremias, né? Eu sei de casos de colegas cuja história ainda não foi resgatada, né? Do Eremias está parte resgatada. Eu penso que esse é um papel da comissão. E também, né, creio que vale a pena
ficarmos alerta, acho que não só a comissão, mas que a repressão, né, que foi sintetizada e simbolizada pela atuação da repressão policial e militar, né, eu penso que essa é a ponta do iceberg. Né? É um envolvimento que eu não saberia dizer se é muito grande, pouco grande, se é a parte do iceberg que não está totalmente visível, né? Que é parte da sociedade civil organizada. Né? Nós temos a EOBAN, que era mantida por parte da sociedade civil. Né? Quer dizer, muito do que acontecia na época, quer dizer, havia uma parte da sociedade que não só não fazia resistência, não só não sabia, porque não sabia mesmo, mas havia pessoas que não só sabiam, como compactuavam com isso. Né? Então, isso também tem um relativo peso na história. Né? Parte da mídia que sabia disso, tá certo? Se omitia do ponto de vista de passar informação de ter algum nível de resistência ao que acontecia na época. Não adianta simplesmente dar receita de bolo para dizer não posso informar. Né? É o que acontecia na época também. Quer dizer, você via jovens como esse grupo ao qual o meu irmão pertencia, fazendo o que fez no depoimento do meu primo João, né? E pessoas da sociedade civil com poder político, inclusive, bastante grande, né? Além de omissas, algumas compactuando com esse tipo de coisa. Né? Quer dizer, o alerta para nós mesmos, né, que isso não ocorra de novo. Né? Quer dizer, o papel dos fazedores de cabeça é bastante grande, né, aqui no Brasil. Bom, Demetrio, queria te agradecer realmente, né, dizer que a sua vinda de Santa Catarina, seus familiares aqui hoje, daqui um pouco nós vamos lá para a Escola Federal, e queria dizer que o Demetrio, além de irmão do Iremias, nunca deixou de lutar, né? Lutou no fim da ditadura, na resistência à ditadura, do jeito que ele achou forças, como disse o irmão dele, o Iremias, você fica aqui com os velhos e continua contando a história. Né? Então, o Iremias hoje é professor lá na Universidade Federal de Santa Catarina, e continua dando a sua grande contribuição para a luta do povo brasileiro. João também, artista plástico, um companheirão que vive fazendo coisas seríssimas. E eu queria te falar uma coisa, só pedir uma coisa. Como nós vamos ter que contar essa história desse grupo da VPR, né? O Ivan ainda tem contato com o Edmauro, mas talvez a gente pudesse... A história do Macarini, que eu também era muito próximo dele, né? Talvez, se vocês, mesmo à distância, viu, Demetrio, se você pudesse ajudar, a gente fazer uma reunião para tratar do Gerson, né? A menina não foi assassinada, mas tem uma menina, Mariana, né, que foi assassinada, que era desse grupo também, que era bem magrinha. Bom, recuperar a história desse grupo e a gente fazer a história do grupo. O Sábado Resistente, outro dia, fez com o pessoal mais da velha guarda, né? O pessoal da VPR fez todo um encontro nacional do pessoal do Jamil, como é o nome? Todo o pessoal mais velho, Pedro Lobo, né? Dulce Maia. Mas então a gente queria pegar esse setor jovem, desses meninos valorosos, desses heróis valorosos, porque essa história não foi contada, ela está toda fragmentada ainda, e é uma história muito bonita, muito grande. Eu vou te lembrar de uma coisa que eu não sei se você me autoriza a contar. Nós ouvimos juntos, na USP, a transmissão da Rádio Nacional do Marighella.
Nós estávamos juntos, ouvindo no rádio de um carro. E quando acabou, a repressão imediatamente publicou uma nota oficial que o Jeremias tinha participado da ação. Não sei se diretamente, mas pelo menos na cobertura da ação. E você ficou muito, muito, muito... Já que estão falando em fragmentado, depois vai completando um pouco, né? Tem umas façanhas que o Jeremias participou, lá no Rio. Eu preciso cortar isso. Está aqui o nosso companheiro Dantas, filho do Aldalo Dantas, que é um dos companheiros covardemente demitidos, intencionalmente demitidos, para fechar com a democracia da TV Assembleia. Obrigado, viu, Dantas? Você também? Você também? Oi? Fala o teu nome completo, só um minuto. Também foi demitido. Essa é a democracia da TV Assembleia. Parabéns, companheiros. Vamos continuar na luta. Obrigado por tudo, viu, Dantas? Vocês dois deram toda a condição da gente trabalhar aqui na comissão. Obrigado. Adriano. João, volta com a palavra. Claro que já foi falado muitas vezes, né? Uma das coisas que eu comento para todos os meus amigos, né? Aquela façanha que ele participou no roubo do cofre do Adhemar. Isso também diziam. O pessoal sabe, né? Também diziam. Hoje não foi falado sobre isso. Não foi falado. Então, aquilo foi muito interessante. Sim. Que quando esse cofre, foi estourar o cofre no Rio, eles foram diversos companheiros deles, né? E deu um alvoroço aqui, que o Adhemar de Barros, um mal corrupto. Aqui, ele foi demitido pelos pós-militares que estavam estragando a imagem. Descobriu o cofre do Rio de Janeiro, $200 mil. Lembra? $200 mil, mais documentos. 2 milhões e 500 mil. 2 milhões. E aí, mais documentos. Foi aquela loucura e foi tudo para fora, para a França, e lá começou a desvendar aos pouquinhos as notícias, né? Ele fez parte, fez como oficial, com a roupa e tal, né? E me contaram que eles subiram numa casa antiga de um sítio, né? O cofre era muito pesado e arrebentou a corda, rolou o cofre todo, depois estouraram lá fora. Parece que a presidenta ela fazia parte. Não, mas espera um pouquinho, mas é um fato importante. Olha, isso... João, esses episódios, quer dizer, esse que o Adriano vamos esclarecer, Espera vamos esclarecer sim. que aqui é a Comissão da Verdade, aqui não é roda de cerveja. Não tem nenhuma informação que a Dilma tivesse participado de nada que tivesse relação com esse assunto. Não tem nenhuma história. Se vocês sabem histórias familiares e tal, podemos falar, mas isso não tem vínculo nenhum oficialmente com a presidente Dilma. Vamos lá. Essa informação do cofre do Adhemar rolou também. Eu não tenho informação de viva voz de colegas que conviveram com ele dizer isso, mas é bem provável. Parece que o cofre estava na Vila Cosmos, então não tenho muita certeza. Né? E eu peço desculpa para Adriano, que eu penso que é o adiantado da minha idade, né? Esse relato que você faz, eu lembro agora. Eu não lembrei no momento. Tá? Então, de fato, essa notícia que o Jeremias estava participando, teria participado da tomada da Rádio Nacional, né? Ela surgiu de outras fontes também, mas dessa também. Então, eu confirmo isso, sim. Tá? Foi dito que ele estava presente, sim, é verdade. Podemos encaminhar? O que o João se referiu é o negócio do chamado cofre do Dr. Rui, para a tristeza da Laura Capriglione, a tia dela, Ana Capriglione, que era amante do Adhemar de Barros, que tinha o pseudônimo de Dr. Rui, não é isso, João? Então, vamos lá. Vamos lá, agradecendo a presença do João Delijaikov. Imagina esses russos lá na Moca, registrando o nome de filho,
na década de 30. Quando você 20, nasceu? final de 20. Hã? Não, esse Final- aqui quanto? Ah, bom, não, mas estou dizendo dos pais dele, do meu. Mas quando você Da nasceu? imigração. Não, pode falar quando você nasceu. Eu nasci em 37, tô com 76 anos. Foi registrado em que cartório? Na Moca. Imagina aqueles abelhas arabianos lá, tudo atrapalhado. Bom, então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Demetinho. João, você vai à noite lá na escola conosco? Como tô? É. Chama o Zé Demétrio, chama o Zé Demétrio, chama todo mundo. Vamos lá, todo mundo. Pessoal, uma sessão muito importante, mais uma sessão homenageando um herói do povo brasileiro, Eremias Zelizoico. A sessão está encerrada.